começamos o Jornal da RTV. Aqui você fica sabendo o que foi notícia, o que é notícia e o que será notícia na minha querida cidade de Cambé. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira quente na nossa cidade. Você pode interagir sempre conosco, nossos telefones estão sempre à sua disposição e também os nossos e-mails. E você também pode nos acompanhar pelo www.portalcambé.com.br. Muito bem, o assunto que envolve o Paraná é a questão da greve dos professores, a questão da Assembleia Legislativa do Paraná estar praticamente sitiada pelos professores, e nós vamos conversar aqui com o vereador Rômulo, que é professor também. Ele esteve em Curitiba e nós vamos bater um papo com ele sobre essa situação. Vereador, muito obrigado, boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Benê, e uma boa noite especial aos amigos e amigas que nos acompanham, e muito obrigado pelo convite, viu? Vamos estar sempre convidado. Aliás, eu costumo dizer, professor, que aqui está convidado quem tem alguma coisa para falar. Quem não tem, não adianta ficar aqui só olhando, né? Então a gente sempre discute com as pessoas que têm o que falar, e isso é muito importante para a nossa democracia. Professor, o senhor esteve em Curitiba, o senhor é professor, é vereador, portanto político da base do governador Beto Richa, e eu pergunto assim, como é que o senhor está, eu fiz essa pergunta para o vereador externo, como é que o senhor está se sentindo nesse momento? Benê, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da minha história. Eu ingressei no magistério no Paraná em 1993, e desde o primeiro dia que eu estive lecionando, eu estive presente em todas as mobilizações, então não é uma coisa recente. Eu estou nessa luta, nessas conquistas, já tivemos muitas conquistas, muitas lutas, então desde 1993 eu estou nessas fileiras fazendo o trabalho. Eu sou vereador do PSDB local, então faço parte daquilo que o PSDB decide no município, inclusive fique bem claro, estive na campanha do governador Beto Richa, estive na campanha dos nossos deputados, fazendo a campanha, acompanhando o Álvaro Dias também. Mas agora eu não fui consultado. Eu sou do PSDB local, mas ninguém me consultou. E não porque devia também. Eu não deveria ser consultado. Não está na minha alçada, não está na minha prerrogativa de vereador. Então, os assuntos do PSDB, que são decididos localmente, desses eu faço parte, desses a gente discute, e dessa natureza estamos acompanhando aí intensamente o que vem acontecendo. Na segunda-feira, na Câmara dos Vereadores de Cambé, nós recebemos um grande número de professores, servidores da rede estadual. A Câmara de Cambé, os 10 vereadores da Câmara de Cambé acolheram, independentemente de coloração partidária, acolheram o movimento e se solidarizaram. Inclusive a professora Fátima Mandelli, que, se eu não estiver enganado, que é do PTB, sim. Ela fez o uso da tribuna, esclareceram. Nós tivemos lá presente na Câmara a coordenadora dos trabalhos aqui da mobilização na cidade de Cambé, a Vanilda, que é professora do Antônio Raminelli e também do 12 de outubro, e é nesse contexto que nós continuamos inseridos na luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do Paraná. Agora vamos, só para a gente simplificar e deixar bem claro, o que é que os professores são contra desse pacote do governador Beto Richa? Qual aqueles itens mais claros para a comunidade entender? Porque não se está fazendo uma greve, uma movimentação por bobeira. Tem realmente alguns pontos que são críticos nessa decisão do governador. Primeiro, Benê, o professor não vai à rua à toa. Você usou bem a palavra, ninguém está na rua de bobeira. Nós queríamos estar nas escolas dando aula, trabalhando, começando o nosso ano letivo. Então, o que aconteceu? No dia 4 de fevereiro, o governo do estado do Paraná mandou para a Assembleia Legislativa a mensagem 01, que contém um anteprojeto que começa, no seu começo, tratar da questão previdenciária. Ele tem uma natureza previdenciária, da criação de um instituto chamado Previcom. Esse instituto vem para criar um teto, que é o teto do INSS, para os trabalhadores da educação, e esse instituto vai complementar aonde o quadro de carreira mudar e for maior o vencimento. Mas o que mais assustou, e claro que a questão previdenciária é muito crítica hoje no Paraná, e essa questão previdenciária é um ponto das mobilizações, foi que
acoplado ali nas disposições finais, no 42º artigo desse anteprojeto, veio um artigo tratando da mudança da redação de artigos do nosso plano de carreira, que foi um plano que nós lutamos muito, tivemos muitas audiências, luta de mais de 20 anos. E após esse artigo, para que você veja, ele vem mudando até itens do nosso Estatuto do Magistério, que é de 1970, que é a Lei 6174. Então, por isso que criou esse mal-estar de direitos, mais 60 anos de conquista dos trabalhadores da educação no Paraná. E o que assustou? Porque se diz que o Estado está em crise, eu acredito que o Estado esteja em crise. Mas esse projeto tinha que ser debatido, esse projeto tinha que ser amplamente discutido com a categoria, naquilo que é possível se avançar, tanto o Estado como a categoria. Mas da forma que ele foi para a Assembleia em regime de urgência, ele não permite. Em 72 horas ninguém discute nada. Mas talvez não esperasse uma reação tão forte dos professores. E que esse pacote contém alguns itens que talvez até tenham sido colocados para se negociar. Eu acho que o governador não esperava que houvesse uma reação tão forte assim. Benê, mas o que acontece? Você leva 20, 30 anos para construir uma carreira. Hoje a questão previdenciária ela está sendo discutida no mundo todo. Sim. Infelizmente, tudo quanto foi escândalo que nós vimos de malversação do dinheiro dos fundos, não estou dizendo do Paraná, mas estou dizendo no geral, Georgina. A França foi um grande exemplo. Isso, né? Por quê? Porque o que acontece? O fundo previdenciário, geralmente, ele é rico. Sim. Veja que hoje o Fundo Previdenciário do Paraná, ele devia ter um numerário de 15 bilhões. E 9 bilhões são dívidas desse atual governo, dos dois governos anteriores, do Requião e também do Jaime Lerner, que hoje o Estado deve para o Fundo Previdenciário 9 bilhões. Mas eu te digo, vem a crise econômica. Quem que tem dinheiro? O fundo. Então todo mundo fica preocupado, porque 8 bilhões, hoje o orçamento do Estado do Paraná, eu não sei precisamente, mas ele passa da casa dos 20 bilhões. Então é aproximadamente 1/3 do orçamento. E hoje o governo não tem condições de repatriar 9 bilhões do Tesouro Estadual para o Fundo de Previdência. Então isso nos preocupa muito. Isso é um alerta de que talvez, se nós não tivéssemos tomado essa atitude agora, nós poderíamos padecer aí sem as aposentadorias. Hoje aconteceu na Assembleia, nós temos até algumas imagens de hoje à tarde na Assembleia, eu pedi ao senhor para colocar essas imagens para a gente, que se era para ter votado esse tratoraço e não foi possível a votação porque os professores agiram rapidamente e impediram. O senhor acredita que na próxima quinta nós teremos a votação? Benê, eu tive a oportunidade de estar em Curitiba desde terça-feira passada, eu já estava lá, e terça-feira esse anteprojeto, essa mensagem, ela foi para o plenário. Mas o que aconteceu, Benê? Ele foi mandado em regime de urgência, mas regime de urgência é muito amplo. Se entende como urgência calamidade pública, uma enchente, que o governo tem que fazer rapidamente, porque senão ele não consegue prestar um socorro. E o que acontece quando é regime de urgência? Acabam as comissões, não tem parecer de comissão de justiça, não tem parecer de comissão financeira, não tem parecer de comissão da educação, não tem parecer de comissão previdenciária. Mas por mais que espante, como a legislatura começou agora, essas comissões não existem na casa. Ainda. Uhum. E a OAB está dizendo que pela carência das comissões que já deviam estar instauradas, primeiro teriam que ser instauradas as comissões para depois você criar uma comissão geral. Porque a comissão geral, ela não é comissão permanente, ela é exceção à regra. Então a OAB e os próprios deputados, lá os 19 deputados contrários ao projeto do governo, eles já foram ao Tribunal de Justiça comunicar ao Poder Judiciário do Estado do Paraná que há um entendimento que a comissão geral não possa ser instalada. Mas na terça-feira houve a manifestação de vários deputados, inclusive aqui da nossa região, o deputado Tercílio Turini, quem abriu o gabinete, que nos recolheu, inclusive o presidente da FASMOC, o Kleber, que está de férias em Curitiba, que está lá com a sua família, se eu não estiver enganado, na casa do sogro, estava lá na Assembleia também, e nós fomos acolhidos no gabinete do Tercílio. Aliás, se me permite, vereador Romulo, houve até uma maldade aí no Facebook em relação a isso, né? Não quero aqui defender, mas se ele está de férias, ele tem o direito de estar onde ele quiser, e houve aí no Facebook aí
denegrindo a imagem do Kleber. Eu realmente, às vezes, não posso concordar com algumas coisas que o Kleber faz ou deixa de fazer, não é o momento de discutir isso, mas a gente também aqui tem que defender porque ele foi mentirosamente exposto aí à mídia, né? Isso. Pois não, e também o deputado Thiago Amaral, nós tivemos no gabinete dele, no deputado Cobra, estive inclusive com o Marcos, aqui, diretor do 11 de outubro, estive com a professora Vanilda, conversamos com eles, mas ainda havia um impasse porque não estava decidido, então havia toda essa conversa, mas resumindo, o deputado Tercílio, o Requião Filho, Nereu Moura, vários outros deputados fizeram, o Tadeu Venere, o professor Lemos, fizeram as preliminares, mas lá quase por volta das 5 horas se percebeu que o projeto passava. Projeto não, desculpa, não foi votado projeto nenhum, a comissão passava, a comissão ia ser instalada. E o que aconteceu? Atentamente, logo depois da instalação da comissão, houve a invasão, mas foi uma invasão pacífica, organizada, sem violência. Claro que foram quebradas portas, foram quebradas grades, e ela assusta porque tinham 18 mil pessoas na praça. E até eu estava com algumas mulheres, começaram a chorar, falei, gente, calma, porque nós não, é pacífico, a invasão é para conter a formação da comissão. Foi isso que a gente entendeu também, Benê, que a comissão ela foi estratégica, claro que ela tinha uma orientação, eu acredito, do plenário, dos deputados que estavam se comunicando com as suas lideranças. Houve a invasão, e depois da invasão a permanência. E o que aconteceu? Eles na quarta-feira se reuniram, os deputados, num restaurante, num anexo que tem lá, não conseguiram instalar porque eles não conseguiram colher as assinaturas de requerimento para a comissão, e hoje à tarde, quando houve a nova ocupação de toda a Assembleia, porque já se passava a comissão, e se não houvesse a invasão, a margem do governo está muito grande, o governo tem uma base consolidada para a votação. Eu acredito que nós estávamos em 19 votos, e ele migrou para 20, acho que o Palozzi, o deputado que deve ser o suplente do Ratinho Júnior, porque o Ratinho não está como deputado. As pessoas estão falando muito do Ratinho, que eu entendo que o Ratinho talvez organize a bancada, que são 12 votos. Mas então foi esse o clima. Infelizmente a polícia foi fazer a contenção, mas as mulheres dos policiais na quarta-feira, elas estavam lá no movimento, fazendo, e a gente viu que a polícia não estava com muito ânimo para conter. Mas o policial também, ele responde com uma hierarquia. Ele não tem como fugir da determinação. E a gente sabe que quando a polícia militar... Eu já estive em Curitiba, na época do governo Requião, quando houve greve dos ônibus, e como o Requião não colocava a polícia militar para fazer a contenção, aí vem o exército. Então poderia haver uma situação pior. Mas o clima, claro, teve gente que levou tiro de borracha, que acaba pegando, infelizmente, mulheres, homens... houve o uso das bombas de pimenta, de gás lacrimogêneo, mas da parte dos professores, dos funcionários, do grande grupo que estava lá, não houve violência. Claro, se ocupa, mas não há violência. Inclusive eles estavam com a mão para cima, na maior parte, e correndo das carabinas. Eu até, quando eu estava lá na Assembleia, eu até brinquei com um policial, porque eu conversei com o coronel, e o coronel falou, olha, Rômulo, podem ficar tranquilos, porque a polícia não está com ânimo de... Nós não queremos nenhum massacre, porque a democracia não permite isso. E até eu brincava com um policial lá, e ele não podia nem ir, nem fazer nada. Eu falava, olha, cuidado com essa carabina, porque senão os professores vão puxar a orelha do seu silêncio. Claro que em tom de brincadeira, o professor não puxa a orelha de ninguém, mas é esse o clima que está lá. Agora, Benê, foi suspensa. A semana que vem é uma semana de recesso na Assembleia. Quem retirou o projeto de pauta foi o presidente, o Adhemar Traiano, que fez a retirada desse projeto da ordem da votação, da pauta. E a orientação que nós temos de alguns gabinetes que nós já falamos com os deputados é que no dia 23 possa ser que se retome o projeto. O senhor falou que esteve lá em visita nos gabinetes de alguns deputados. Voltando à questão das redes sociais, os deputados aqui da região que foram contra os professores, segundo as informações, Thiago Amaral e Cobra, foram escrachados na rede social. Como é que o senhor viu o clima lá dentro em relação a isso? Inclusive professores de Cambé que mostraram a cara e escrachando esses deputados. Olha, Benê, o clima ele acaba ficando um clima mais pesado.
Eu conversei com o Thiago, ele me explicou todo o projeto, a convicção dele é de votar favorável ao governo. Ele alegava que entende que há uma crise e que a única maneira de conter isso, e que na última reunião que ele teve com o governo do estado tirava aquela parte do plano de carreira. Mas, eu até conversava com ele, mas eu ainda não tenho todas as informações, que está muito difícil de entender esse projeto, porque o nosso fundo do Paraná Previdência, se eu não estiver enganado, ele tem 3 fundos. Um previdenciário e um financeiro. Me parece que é o previdenciário que tem 8 bilhões e o financeiro não tem R$1. Tanto que a folha de pagamento, constitucionalmente, dos inativos, está lá na Constituição que quem arca é o Tesouro. E segundo informações que nós temos, o Estado está gastando 200 milhões. Então o Thiago ele fez essa conversa e já nesse dia ele já falava: olha, Rômulo, eu vou votar tal. E daí, Benê, da nossa parte é o seguinte: a gente pode não concordar, mas respeitamos as pessoas. Até porque nós não podemos perder de vista essa negociação. E eu entendo, até fiz esse pronunciamento na Câmara. Quem está com a verdade não tem preocupação. E eu acredito que a categoria esteja com a verdade. E também estive em outros gabinetes. Claro. Uhum. Agora uma pergunta para o professor Rômulo. A questão do item Vale Transporte, para quem não está trabalhando, é justo? Então, Benê, o que acontece? O Vale Transporte, eu sempre me preocupo, enquanto trabalhador, eu sempre me preocupo com buscar recursos da CLT para quem é estatutário. O que aconteceu com o Vale Transporte? Ele era um item antigo que chamava acesso periferia, que só os professores que davam aula nas escolas mais distantes afastadas da região central, para você ter uma ideia, quem tinha em Cambé era o Raminelli, o André Anuzzi, o 11 de outubro, o Manuel Bandeira, aquelas escolas que ficavam mais distantes, lá atrás. Aí, nas negociações, para melhorar o salário, veio o Vale Transporte. Mas o Vale Transporte ele é frágil, ele é precário. Então o governo ele entende o quê? Que seriam 12 subsídios, né? 13º ou não. Eu entendo que a categoria não está disposta a não conversar. A categoria está disposta a conversar. Mas mesmo conversando com o próprio deputado Thiago Amaral, porque depois o governo voltou atrás, para quem ganha R$2.000, você tirar R$700, sejam no momento que você está com dificuldade de saúde, licença de saúde, ou até mesmo na repercussão do 13º na das verdade férias, agregou o salário. Agregou. Então foi problema, uma forma errada que nós pactuamos. E hoje também há um descontentamento com... Parece que o Tribunal de Contas também tem. Mas nós temos que avaliar, nós temos que buscar caminhos. Porque se você pegar uma pessoa que tem um salário de R$2.000 e você tirar do salário dela R$700, seja no momento da dificuldade da doença, então é complicado. Então, o que faltou, Benê? Faltou diálogo. Esse projeto não poderia ir dessa natureza. Não é projeto de urgência. Esse projeto não pode ser votado em comissão geral. Na minha opinião, do costume que nós temos, o governador deveria ter formado comissões, a própria Assembleia, o próprio governo, o próprio Tribunal de Contas, o sindicato, os professores, passado essas pautas e feito uma ampla composição. Claro que ninguém vai... Você vai falar, Rômulo, mas você está em que mundo? Da Ilha da Fantasia? Ninguém vai querer perder direito. Mas... se avança. Haveria discussão, se avança, claro. E daí a classe chegaria... oportunidade de se rebater. Se rebater. Então, infelizmente, os ânimos, nesse sentido, eles se alteraram, porque se nós perdermos essas garantias históricas, significa o quê? A falta de segurança lá na frente de uma aposentadoria integral e o salário do professor não ficaria mais atrativo no Paraná. Ele se tornaria um salário muito ruim. Senhor Rômulo, nosso tempo é curto, quero agradecer, eu acho que foi muito válido os esclarecimentos. E fica aí então a expectativa para quinta-feira pós-carnaval. Isso, muito obrigado dia pela sua 23, presença. então, haverá toda a mobilização. Amanhã nós temos reunião no sindicato, que vai ser em Londrina. Mas, Benê, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo e de poder estar ajudando a categoria, porque a população também precisa entender. Eu sei que a maior parte da população está com os professores e com os servidores, e é esse o apoio que nós pedimos da comunidade. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe grandemente. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Olha, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência você vai saber quem é a pessoa aqui que conviveu muitos anos conosco aqui na cidade de Cambé, que é o novo secretário do Beto Richa. O Supermercado Miliose tem uma linha diversificada de produtos para melhor lhe atender.
No Miliose você tem ofertas todos os dias. Faça um cartão Cred Miliose e seja um cliente preferencial, podendo pagar em até 40 dias. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590. Telefone 3251-1146, no Jardim Santo Amaro. Vamos à nossa previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, mínima 20, máxima 26. E a possibilidade, sim, aí mudou, né? Não é mais probabilidade, é a possibilidade de chuva de 80%. Melhorou. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovadas a qualquer hora do dia, segundo o CPTEC-INPE e também o Alceu Padilha. Olha, nós temos um novo secretário de Justiça do Paraná. Põe as imagens aí, Alceu. Trata-se de meu amigo Leonildo Souza Grota, que por muito tempo foi promotor público aqui da cidade de Cambé, aí no momento que nós estávamos até entrevistando o doutor Leonildo, alguns anos atrás. O Carlinhos lá no fundo. Quer dizer, então realmente é uma pessoa que já estava no governo, né? Mas como a secretária pediu exoneração, vai concorrer aí a um cargo aí no Conselho Nacional e de Promotores, né? E então, de Justiça, vem aí o doutor Leonildo assumindo como secretário de Justiça do Paraná. É realmente, pra gente, uma satisfação, uma pessoa que a gente gosta muito, e apesar de ser corintiana, gente boa, e está assumindo a Secretaria de Justiça do Paraná. Muito bem, aqui na nossa cidade, a Secretaria de Trabalho, em parceria com o SESI e Senai, fez a entrega de certificados para alguns alunos que fizeram o curso de qualificação profissional de auxiliar de confecção. O evento aconteceu no Salão de Reuniões da Prefeitura, nós estivemos lá, conversamos com representantes do Senai e também com o KID, que é o chefe do Cine, né, o secretário de Trabalho. Eles falaram conosco. Põe na tela o seu. Sem dúvida nenhuma, nós estamos iniciando 2015 muito bem, né? Mesmo assim o mercado hoje, né? O cenário nacional, estadual não está vivendo um momento muito oportuno, mas para nós o Senai a gente entende isso como uma bela de uma oportunidade, né? Porque se as empresas precisam se aprimorar, precisam melhorar o seu rendimento, melhorar a sua produtividade, ela vai ter que ter pessoas qualificadas. E aí o papel do Senai entra forte nesse processo, na qualificação, no aperfeiçoamento dos trabalhadores da indústria, né? E nós iniciamos na semana passada as aulas regulares do Senai, com mais de 1.200 alunos já nas nossas unidades, e fora as ações como essa aqui, né, que a gente vem descentralizando as ações com parcerias muito importantes com as prefeituras, principalmente com o nosso Civepar, enfim, todas as instituições que nos apoiam a esse desenvolvimento, porque sozinho aí nós não teríamos braços para dar conta de toda essa demanda que nós temos na nossa região. Esse programa, ele é por núcleos, e isso é importante porque concentra-se pequenas turmas, mas que o resultado é sempre positivo. Perfeitamente. Nós temos várias modalidades, modelos de atuação, e esse é um modelo que tem se aplicado muito bem, né? A gente trabalha um projeto chamado Caminho da Profissão, que é onde a gente inicia a pessoa num processo profissional. No caso aqui do vestuário, onde a gente sabe que as empresas hoje ainda têm vagas, né, abertas para esse setor, mas ela precisa realmente de pessoas que tenham uma boa iniciação, que tenham um conhecimento básico para poder dar entrada nessa profissão. E o projeto Caminho da Profissão, nessas parcerias, ele vem bem de encontro a essa necessidade, para preparar, iniciar a pessoa nesse campo de trabalho, que muitas pessoas já conhecem um pouco da costura, mas técnicas que a indústria precisa, em função dos seus equipamentos um pouco mais aprimorados, ela precisa ter essa capacitação, e esse curso de 160 horas vem dar essa arrancada, vem dar esse início de trabalho para essas pessoas, e nós ficamos extremamente felizes sabendo que esses alunos que estão aqui se formando hoje, praticamente todos já estão encaminhados, alguns já trabalhando e alguns encaminhados para o mercado de trabalho. Que de um curso que é uma grande necessidade de mão de obra na cidade de Cambé, corte e costura. Com certeza, Benê. Hoje é um dia muito feliz, estamos muito contentes por mais uma entrega de certificado lá, né, pela Secretaria do Trabalho. É uma parceria que nós fizemos com o Senai,
Eu quero aqui agradecer o Senai pela parceria. É um curso que nós fizemos, começou o final do ano passado, estamos entregando hoje os certificados aí para 10 formandos, né? Porque a nossa sala lá, ela comporta 10 máquinas, né? Então por isso que a gente faz de 10 em 10. Muito felizes por hoje ser essa entrega de certificado. Eu quero agradecer a todos os alunos e colocar à disposição a Secretaria do Trabalho, quem quiser fazer o curso de corte e costuras e tanto outro curso, costura industrial, corte e costura e tanto outros cursos que queiram fazer, façam inscrição na Secretaria do Trabalho, lá no Cine, na Agência do Trabalhador. É só chegar lá, fazer a pré-inscrição, que logo está saindo os cursos a gente vai convocando as pessoas para estar fazendo a matrícula. Essas pessoas que se formaram e receberam o certificado hoje, praticamente encaminhadas ao mercado de trabalho. Isso, graças a Deus, todas estão encaminhadas para o mercado de trabalho. Como você disse, realmente é uma necessidade muito grande aí a qualificação dessas pessoas aí na área de costura, porque nós temos bastante empresas aqui que trabalham com costura e facção. Então, graças a Deus, todos esses estão no mercado de trabalho. Parabéns aí ao secretário do Trabalho, a toda a sua equipe, por esse curso que vem atendendo a necessidade básica da cidade de Cambé. Eu tinha uma outra matéria aqui com o delegado doutor Jorge Barbosa, mas hoje tem horário político. Ô, doutor Jorge, não vai dar tempo, mas só vai falar amanhã aqui, porque é inusitado aí, né? A apreensão de drogas e equipamento, o pessoal que queria jogar a droga para dentro da penitenciária. Amanhã a gente mostra, viu, doutor? Um grande abraço para o senhor e para o Zé Luiz também. Nós vamos embora, voltaremos amanhã depois do Giro do Esporte, porque agora, obrigatoriamente, tem horário político eleitoral. Um grande abraço e até amanhã.